Como usar um resolvedor de programação linear e programação linear inteira para resolver na prática problemas de otimização difíceis, que vocês podem então fazer a modelagem deles e depois escrever um programa em C ou C++ para resolver esses modelos e obter então soluções para o problema que vocês tiverem na mão. O que a gente vai usar então vai ser esse software aqui, que é o GLPK. É um software livre, então qualquer pessoa pode baixar ele e instalar no seu computador. Existem alguns softwares profissionais, por exemplo, o Cplex, o Gurobi, que são os mais utilizados aí na indústria. Mas se você aprender a mexer em um desses pacotes de software, os outros são mais ou menos parecidos, você não vai ter tanta dificuldade depois para aprender esses outros. E a vantagem desse aqui é que vocês podem instalar livremente em qualquer máquina e ficar utilizando ele, pelo menos para fazer alguns testes menores e fazer um projeto que a gente vai ter nessa disciplina. Então a gente vai aprender a usar o GLPK para criar, como criar com ele modelos de programação linear ou programação linear inteira, com um programa escrito em C ou C++, e a gente vai usar então esse resolvedor para resolver os modelos. Então o GLPK ele significa lá GNU Linear Programming Kit, é uma implementação em C de resolvedores de programação linear e linear inteira. E o cara que mantém esse pacote aqui é o Andrew Mockrim. Aí vocês podem baixar o GLPK a partir desse link aqui. Então vou colocar esses slides lá na minha página, depois vocês podem ir lá pegar esse link e baixar o GLPK e instalar na máquina de vocês. Então vou passar aqui rapidamente por uma instalação que eu sei que funciona pelo menos no Ubuntu e no Mac também, que é o seguinte. Então primeiro você vai baixar lá o pacote, vai descompactar ele, você vai entrar dentro da pasta onde você fez a descompactação, e aí você vai executar primeiro sudo ./configure -- prefixo igual a /user /local. Então esse prefixo aqui está indicando o diretório onde vai ser instalado o GLPK, certo? Se você quiser instalar em algum outro local, por exemplo, só no seu home, você troca aqui esse prefixo para onde você quer que seja instalado a biblioteca. Se você instalar no /user /local, qualquer usuário da máquina vai conseguir usar o GLPK. Depois que você fizer a execução desse comando configure, você dá lá um sudo make, espera ele rodar lá algumas configurações. Se você tiver no Ubuntu, você vai precisar executar esse comando aqui, sudo ldconfig /user /local /lib, e depois finalmente dá um sudo make install e ele teoricamente vai instalar e vai estar tudo funcionando já. Se você quiser mais informações sobre GLPK, dentro dessa pasta onde você entrou e fez todo o processo de instalação, tem lá um doc, uma pasta doc, onde lá dentro tem uma documentação mais detalhada sobre o GLPK. Tá, então o que a gente vai usar aqui nessa aula é um exemplo que tem na pasta Examples. Então, se você entrar na pasta Examples, vai ter vários exemplos de como se usar, criar programas lineares inteiros com GLPK. Para os nossos propósitos aqui, só para entender como é que funciona o GLPK, eu vou usar o código que está lá em sample.c. E aí a gente vai ver como que você pode usar, então, a partir desse exemplo aqui, o GLPK a partir de um programa em C. Já para testar lá que está tudo funcionando, você pode compilar esse programa, então você vai lá fazer gcc sample.c, aí você faz o link aqui com o GLPK, então -l GLPK, -lm para linkar com biblioteca matemática, e executa, então ele vai gerar um executável, que em geral, se você não der um "-o" aqui com o nome do arquivo de saída, vai ser um A.out, você pode executar ele e ver que ele vai gerar lá uma saída, porque ele está resolvendo um programa linear lá. Se você quiser trabalhar com C++, não tem problema nenhum, você pode compilar de forma parecida, só que utilizando o G++, então ao invés do GCC.
O código sample.c ele está resolvendo o seguinte modelo de programação linear. Ele não resolve o modelo de programação linear inteiro ainda. Então ele tem lá uma função objetivo de maximização, que é maximize 10x1 mais 6x2 mais 4x3. Então tem essas três variáveis de decisão. E aí aqui eu tenho as restrições. Então está restrito a um conjunto de três restrições aqui. Então a primeira restrição é x1 mais x2 mais x3 tem que ser menor ou igual a 100, 10x1 mais 4x2 mais 5x3 menor ou igual a 600, e finalmente a última restrição é 2x1 mais 2x2 mais 6x3 é menor ou igual a 300. Então, dado esse modelo aqui, como é que a gente vai criando ele no meu programa em C e depois como é que eu faço para resolver ele, dado que eu tenho esse programa linear para ser resolvido. A primeira coisa que você vai fazer é criar um ponteiro para um programa linear. Então, o glpk ele define lá um tipo que é glp underscore prob, e aí você cria um ponteiro para um objeto desse tipo aqui, que vai representar um programa linear, e depois você chama a função glp create prob para criar esse programa linear, para inicializar ele. Depois eu tenho que começar a especificar o meu modelo. Então, aquele modelo especificamente, a gente tem três colunas. Então, cada variável representa uma coluna. Cada variável do seu modelo representa uma coluna. Então, eu tenho três variáveis, eu tenho três colunas e eu tenho três restrições nesse exemplo aqui. Para você especificar, então, o número de linhas e o número de colunas que você vai ter no seu modelo, a gente vai ter esses dois comandos aqui, glpk add rows, e aí você vai usar o ponteiro lá que você criou, especificando o número de linhas que você vai ter nesse modelo de programação linear, e a mesma coisa para o número de colunas, você vai colocar lá glp add rows, o seu programa linear, e num colunas especificando o número de colunas que você tem no seu modelo. É necessário também especificar se o modelo de programação linear que você está resolvendo é de maximização ou minimização. Então tem uma outra função, que é essa glp set objective direction, onde você vai passar o ponteiro para o seu LP, e aí você vai usar uma dessas duas macros definidas lá pelo glpk, ou glp max ou glp min. Se o problema for de maximização, essa primeira; se for um problema de minimização, essa segunda. Então, só abrindo aqui, mostrando na cara do programa inteiro. Então, esse aqui é o sample.c, se vocês olharem lá. Então, aqui foi criado o ponteiro, certo? Para um programa de programação linear. Aqui tem umas variáveis que a gente vai usar depois, eu vou descrever elas. E aí, a primeira coisa que a gente faz, então, é chamar aquela função glp create prob e atribui lá para o LP, certo? Então, esse cara aqui ele vai receber lá um programa de programação linear inicializado, que você pode começar agora a atribuir o número de linhas, o número de colunas, se é um problema de maximização, minimização e assim por diante, e mais algumas outras coisas conforme a gente vai vendo aqui. Tem umas coisas a mais que tem aqui no exemplo, que é, por exemplo, ele está dando um nome para o modelo de programação linear, então ele usou lá essa função setProbName, vai ser sample, e nesse caso, o nosso modelo, se vocês lembrarem aqui, ele é um problema de maximização com essa função objetivo. Então, aqui ele está assentando a direção do objetivo como glpmax, então problema de maximização. E aí tem mais outros dois comandos que eu falei para você, que é a especificação do número de linhas. Então tem lá glp add rows, então nesse LP ele vai ter 3 linhas, e glp add columns, nesse modelo aqui então ele vai ter 3 colunas, certo? Então vamos voltar aqui. Tá, então o que a gente tem por enquanto é isso aqui. Então eu executei lá o glp create problem, eu dei um nome para esse LP, setei a função objetivo como sendo de maximização, adicionei o número de linhas e o número de colunas como sendo 3 para esse modelo que eu estou querendo resolver. Agora eu vou começar a setar os limites
né, os limitantes que a gente tem para as variáveis e para cada uma das restrições, para cada uma das linhas do modelo. Então, para as linhas, que são as minhas restrições, e para as colunas, que são as variáveis. Vamos ver primeiro aqui para as linhas. Então, como é que a gente especifica os limites para as linhas? Só para vocês ficarem bem claros. Então, os limites para as linhas são esses limites que a gente põe aqui, né? Eu tenho uma linha, tenho um conjunto de variáveis com uma restrição linear, ele vai ter alguma coisa que é do tipo menor ou igual, maior ou igual, e uma constante aqui. Então, essas constantes e o tipo de limite que eu tenho sobre elas, se é menor ou igual, maior ou igual, é o que a gente está determinando agora com esse comando aqui, que se chama glp setRowBounds. Então, você vai passar o ponteiro lá para o LP, o número da linha para o qual você está setando o limite. Aí você vai especificar lá o tipo do limite, se é maior ou igual, menor ou igual, ou se é de igualdade, e você vai especificar um limite inferior para aquela linha e um limite superior. Então, os tipos de limite aqui vai ser GLP, FR, se você não tiver limite nenhum para aquela coluna ou linha, nesse caso aqui. GLP, LO, se é aquela linha você tem uma restrição que é um limite inferior, então você tem aquela linha, ela tem que ser maior ou igual a alguma coisa, certo? Então ela tem um limite inferior. Vai ser GLP ápice, aquela linha possui um limite superior, ou seja, então aquela linha do tipo é uma coisa menor ou igual a um limite superior. E GLB DB, se ela possui ambos os limites inferiores e superiores. E finalmente LP-FX, se aquela linha é do tipo igual. Então, se ela é uma restrição, tem que ser igual a um determinado valor, certo? Então, aqui no nosso modelo, todas as restrições elas têm limites superiores. Então, a primeira linha tem esse limite superior de 100, a segunda linha tem um limite superior de 600 e a terceira linha tem um limite superior de 300. Então, ela tem que ser menor ou igual a 300. Então, aqui estão comandos que vão setar esses limites. Então, o primeiro parâmetro que a gente passa é um ponteiro para LP, depois o número da linha, a primeira linha. Ele tem um limite superior, então aqui no limite inferior, tanto faz o valor que você coloca, vamos botar 0, porque ele não vai olhar nesse caso, só vai olhar o limite superior, que é 100. A mesma coisa para a segunda linha, que tem um limite superior de 600, e para a terceira linha, que tem um limite superior de 300. Então, para esse nosso exemplo aqui, as linhas só possuem limites superiores. Então, é só isso que eu preciso fazer para setar os limites para esse nosso exemplo. Se você tivesse para essa mesma linha, por exemplo, para essa mesma linha 1 aqui, você tivesse um limite inferior para ela, então ela tem que ser x1 mais x2 mais x3 tem que ser maior ou igual a 50, por exemplo. Então, você poderia usar essa opção aqui glpdb, que possui os limites tanto inferiores e superiores, e setar aqui no lugar de 0.0 o valor 50 para especificar um limite inferior para essa primeira linha também. Tá, então no nosso modelo a gente já especificou os limites de cada uma das linhas, agora eu vou especificar os limites de cada uma das variáveis, certo? Então, ela é parecida com a função anterior, só que agora eu estou setando o limite para colunas, então é glp setCallBounds. Eu vou passar o ponteiro para o LP, o número da coluna, o tipo de limite, que é os mesmos tipos que a gente tinha visto aqui anteriormente, pode ser um limite inferior, um limite superior, um limite dual ou uma igualdade. E você vai passar então depois os parâmetros que são o limite inferior da coluna e o limite superior da coluna. Então, no nosso caso aqui, eu tenho as variáveis x1, x2 e x3. Então, a primeira variável aqui, eu estou setando um limite inferior de 0. Então, glp LO, limite inferior de 0. Para a segunda variável, eu tenho um limite inferior de 0. E para a terceira variável, eu também tenho um limite inferior de 0. Todas as variáveis têm que ser maiores ou iguais a 0. Esse é o único limite que a gente tem para as variáveis. Então, a gente terminou com a parte de setagem dos limites, tanto das linhas quanto das variáveis. Isso no sample está sendo feito aqui, certo? Então, aqui ele inclusive está dando um nome para as linhas. Então, você pode usar, se você quiser, opcional isso aqui, já dá um nome para cada uma das linhas. Tem o nome P, Q, R para cada uma das linhas. Aí lá para a primeira linha eu estou setando um limite superior de 100, para a segunda linha um limite superior de 600 e para a terceira linha um limite superior de 300. Depois, para as colunas, aqui também estou dando um nome para as colunas, x1, x2 e x3, e estou setando
o limite, então call bounds aqui são limites inferiores para a primeira coluna de 0. Para a segunda coluna estou setando um limite inferior de 0 e para a terceira coluna também estou setando um limite inferior de 0. Tá, agora o que a gente pode fazer é setar os coeficientes das variáveis lá na minha função objetivo. Então, a minha função objetivo, lembra lá que é maximize 10 vezes x1 mais 6 vezes x2 mais 4 vezes x3. E aí a gente tem esse comando glp set objective coefficient para setar os coeficientes na função objetivo de cada uma das colunas, de cada uma das variáveis. Tá bom? E aí os parâmetros são o ponteiro para o LP, o número da coluna e o valor que ela tem lá na função objetivo. Então, para a primeira coluna, eu estou setando lá o coeficiente de 10, está aqui. Para a segunda coluna eu tenho o coeficiente de 6 e para a terceira coluna eu tenho o coeficiente de 4. Tá, então, isso aqui, se a gente olhar no sample, quando ele foi criando aqui as variáveis, ele já foi setando os valores dos coeficientes das variáveis também, certo? Então tá lá, glp set objective coefficient, então da primeira variável, a primeira coluna é 10, da segunda é 6 e da última é 4. Tá, agora falta a gente setar então a matriz de coeficientes, certo? Então se eu olhar o meu modelo aqui atrás, vou voltar aqui, então os coeficientes que estão multiplicando as variáveis em cada uma das linhas, tá? Aqui eu tenho o coeficiente 1, 1, 1, aqui eu tenho 10, 4 e 5 e 2, 2, 6. Então essa é exatamente a matriz de coeficientes que eu coloquei aqui para vocês, 1, 10, 4, 5 e 2, 2, 6. Então eu tenho que setar essa matriz de coeficientes no meu modelo. O glpk ele vai usar 3 vetores para indicar os coeficientes. Então, um primeiro vetor ele vai indicar o índice das linhas, onde eu estou setando um determinado coeficiente. Um segundo vetor, índice de coluna. E o terceiro vetor é exatamente o valor do coeficiente que a gente está setando para aquela linha coluna. Então, acho que é mais claro ver no nosso exemplo aqui. Então, suponha que eu tenho lá esses 3 vetores de coeficientes. Então, eu tenho lá o índice de linha, que eu estou chamando aqui de A, um índice de coluna, que é um vetor que eu estou chamando de JA, e finalmente o vetor de coeficientes, que eu estou chamando aqui de AR, certo? Então, uma observação primeira aqui é o seguinte: o glpk ele nunca usa a posição 0 nos vetores, ele sempre começa a partir da posição 1. Então, por isso que tudo aqui, ó, o vetor IA aqui, ele começa a partir do índice 1 e vai até o índice 9, porque nesse caso aqui eu estou setando esses 9 coeficientes aqui, certo? Então, tem 9 coeficientes para serem setados. A mesma coisa para o vetor que indica as colunas, então ele é um vetor que começa em 1 e vai até 9, e dos coeficientes que também vai de 1 até 9. Então ele não usa a posição 0, então você sempre tem que lembrar de olhar lá o número de coeficientes não nulos que você tem na sua matriz. Então a gente só entra com os dados dos coeficientes não nulos, você não entra com as posições que tem valor 0, coeficiente 0. E você tem que declarar o vetor então com tamanho de uma unidade a mais e começar a partir da posição 1. Tá, então vamos, para deixar mais claro aqui, então como é que eu entro com essa matriz de coeficientes. Então, se você olhar aqui, o IA1, ele vai especificar lá, estou setando o coeficiente nessa primeira posição aqui, de um cara que está na primeira linha. O J1 vai especificar a coluna desse cara, então é o cara que está na primeira coluna, então ele está especificando o coeficiente, né? Esses 2 valores aqui, eles estão identificando o coeficiente do elemento que está na linha 1, coluna 1, que é esse cara aqui. O coeficiente dele é 1, então estou setando lá na posição 1 do vetor de coeficientes, o AR, o valor 1.0. Aqui eu organizei a atribuição de valores para ficar claro conforme a gente vai andando nas linhas dessa matriz de coeficientes. Então, o próximo coeficiente que eu vou indicar é do cara que está na primeira linha, está na segunda coluna. Então, o cara está na primeira linha, segunda coluna, esse cara aqui, e o valor dele é 1.
Aqui eu estou identificando o índice da linha do cara que está na primeira linha, na terceira coluna, então esse cara aqui, o coeficiente dele é 1,0. Aí depois eu vou para as outras linhas, então aqui eu vou identificar o cara que está na linha 2 na coluna 1, então está na linha 2, coluna 1, esse cara aqui, coeficiente 10. Então o cara que está na posição 2, 2, esse cara aqui, o coeficiente dele é 4. O cara que está na posição 2, 3, 2, 3, esse cara aqui, o coeficiente dele é 5. E assim por diante, certo? Então aqui eu fui colocando os valores em ordem, mas tanto faz na realidade. Então basta você identificar corretamente os índices. Por exemplo, eu poderia ter colocado aqui o IA1 como sendo 3, 3, então vai ser esse elemento aqui, e o valor de coeficiente dele vai ser 6. Então aqui a R1 ia colocar 6, se para o IA1 eu colocasse 3 e 3, certo? Então aqui o valor de coeficiente seria 6. Então a ordem tanto faz, mas em geral a gente faz as coisas numa ordem que outras pessoas consigam entender. Então aqui eu estou estabelecendo os coeficientes dessa matriz aqui linha por linha, certo? Então eu peguei todos os elementos da primeira linha, então todos os elementos da primeira linha, fui lá todos os elementos da primeira linha, nas colunas 1, 2, 3, depois todos os elementos da segunda linha, nas colunas 1, 2, 3 e finalmente na terceira linha para as colunas 1, 2 e 3, que tem os coeficientes 2, 2 e 6. E aí se vocês olharem aqui o sample.c, ele vai ter lá justamente essa atribuição de valores aqui. Tá, então eu vou setar esses vetores aqui, então note aqui que esses vetores, aqui ele criou um vetor bem grande, né, no sample.c. Então eu vou ter os índices da linha, os índices das colunas e um vetor de doubles, que são os coeficientes da matriz que eu estou entrando lá no meu modelo. E aí tem essa observação que eu já falei para vocês, que basta você indicar os índices e valores não nulos. Então, se por exemplo na posição 3, 3, aqui a gente tivesse zero, né? Então se a minha restrição lá for só 2x1 mais 2x2 menor ou igual a alguma coisa. Então o coeficiente da variável x3 da coluna 3 seria zero. Então eu não precisaria entrar com esse valor aqui lá no meu modelo. Então bastaria eu criar esses vetores IA, J, e AR com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então eu ia criar um vetor de tamanho 9, né, que é de 0 até 8. Eu não ia usar a posição 0, ia usar só as posições de 1 até 8 nesses vetores. Então os vetores teriam tamanho 8 em vez de 9, como foi feito aqui. E aí depois como é que eu carrego então a matriz de coeficientes? A gente vai carregar ela com esse comando glp load matrix, onde você vai passar lá o ponteiro para o LP, o tamanho dos vetores, que no nosso exemplo é 9, e depois os seus vetores de índices de linha, índices de coluna e os valores de coeficientes para cada um desses índices aqui. E depois, finalmente, eu posso resolver esse modelo de programação linear chamando o glp simplex. Dessa forma aqui, passando o ponteiro para o modelo que eu carreguei. Então, eu faço lá a chamada glp load matrix. A matriz desses vetores, né, tem 9 elementos. A minha matriz de coeficientes tem 9 elementos. Os índices de cada elemento vão ser dados por esses dois vetores, IA e JA. E o AR aqui são os coeficientes de cada um desses elementos. Depois eu posso resolver ele aqui. Então, se a gente ver aqui, está sendo feito aqui glp load matrix e depois eu faço a resolução do modelo de programação linear. Para obter a solução do modelo de programação linear, você pode chamar essas funções aqui. Então, primeiro, para o valor da função objetivo, eu tenho essa função glp getObjectiveVal do LP, ele vai devolver lá um double, que vai ser o valor da sua função objetivo, e depois, para cada uma das variáveis, para cada uma das colunas, eu posso obter o valor daquela variável, daquela coluna, com o comando glp getCallPrim, onde eu vou passar lá o ponteiro para o LP e o índice da coluna, o número da minha variável. No nosso exemplo, se é 1, 2 ou 3. Então aqui eu faço lá z, recebe glp getObjectiveVal, então em z eu vou ter o valor da função objetivo,
E em x1, x2 e x3 eu vou ter os valores correspondentes às variáveis x1, x2 e x3, porque eu estou setando esses parâmetros aqui como 1, 2, 3. E aí você pode imprimir lá então essa solução. Depois disso, você pode fazer um delete lá do problema de programação linear para ele liberar toda a memória que foi utilizada durante a criação e resolução do modelo de programação linear. Então, se a gente olhar aqui, bem, esses comandos estão exatamente aqui. No final, eu dou um delete problem aqui para ele deletar os dados do modelo. Então, se vocês olharem aqui na execução, ele vai dar isso aqui, certo? Então, tem umas mensagens, essas mensagens aqui de cima são do GLPK, quando ele está otimizando seu modelo. Aí depois ele vai dar uma mensagem dizendo que ele obteve o valor da solução. O valor ótimo, né? É 783,33, então problema de maximização, o valor máximo que se obtém para aquele modelo é isso, com o valor de x1 igual a 33,33, x2 igual a 66,66 e x3 igual a 0.